Bom dia. Então, primeiramente, queria dizer que é um prazer de nós estarmos aqui. E eu vou fazer uma contextualização a respeito desse trabalho e dessa proposta, tanto do tema educação, quanto da questão de coordenadores de estudo da nossa URI. Depois a Fabiane vai fazer, na primeira parte da nossa manhã, uma discussão sobre as nossas definições e os objetivos da educação. E na segunda parte a gente vai discutir em específico o conceito de educação a partir da concepção de Allan Kardec, para que a gente tenha isso como subsídio para pensar a educação no centro espírita, né? A gente, quando começou a estudar com um pouco mais de profundidade essa noção de educação de Allan Kardec, nós tomamos assim um susto inicial, porque Allan Kardec fez muitas críticas aos métodos educacionais da época. E o que a gente vê é que os métodos educacionais que ele criticava naquela época são os métodos educacionais que nós estamos usando. E aí eu disse, temos aqui um grande problema, porque Allan Kardec critica métodos de educação que hoje nós usamos para falar de Allan Kardec. Tem alguma coisa errada aí. E a partir disso nós começamos então a pensar com um pouco mais de especificidade a proposta de educação de Allan Kardec, que nós chamamos aqui de educação moral de Kardec, que é a nossa discussão de hoje. Então, eu queria primeiro contextualizar, porque eu estava lembrando há algum tempo, quando que começamos na nossa URI, ou pelo menos desde quando eu faço parte da URI, essas discussões sobre educação, e estava me lembrando de umas reuniões que nós fizemos aqui no SEIC, há 17 anos atrás, e lógico que era uma estrutura diferente do que a gente tem hoje, e na nossa URI a gente já fazia algumas discussões sobre educação, e que não consigo me recordar por que motivo essas discussões não foram para frente. Mas há 17 anos a gente já estava discutindo sobre alguns métodos de educação, sobre as nossas práticas no centro, pensando como melhorar as nossas ações dentro do centro espírita. Falamos de melhorar porque partimos do princípio de que quando nós estudamos a doutrina espírita e vivemos a proposta de educação moral, então nós não teríamos tantas dificuldades como hoje nós temos. O exemplo mais claro disso é os centros espíritas, ou a grande maioria dos centros espíritas, se formam por rompimentos, dissidências e brigas dentro dos centros espíritas. E quando a gente vai ver a intimidade, né, as dificuldades que nós temos de relações, os problemas, ontem mesmo eu estava lá com um grupo discutindo, e eu falei, gente, vamos fazer uma fogueira no centro, e aí a gente deixa uma pilha de evangelhos, e aí cada vez que acontecer uma coisa dessa, a gente pega um evangelho e joga na fogueira para simbolizar que a gente está queimando Allan Kardec, não entendeu nada de Allan Kardec, porque nós temos um discurso, ou nós sabemos muitas coisas, nós temos muitos conceitos, mas com um buraco enorme entre os conceitos e as nossas práticas. E as relações no centro espírita evidenciam muito isso. A quantidade de dificuldades que nós temos de viver a doutrina espírita, porque a temos enquanto racionalidade, mas com muita dificuldade dessa vivência, que é o que Allan Kardec chama de educação moral, e é isso que a gente quer aprofundar hoje. Então, já faz alguns anos que a gente vem discutindo na URI sobre educação, sobre grupos de estudos, mas mais ou menos há 2 anos atrás, tem um teórico da atualidade da educação chamado José Pacheco. Ele é um português e que agora ele está morando aqui no Brasil, se não me engano em São Paulo, e ele ia fazer um evento pela Universidade Federal na sede Litoral. A Fabiane, como é professora da Universidade Federal, me convidou e nós fomos lá para o Litoral para fazer parte desse evento e participar desse evento. E saímos de lá transtornados. Transtornados, eu lembro que eu gritava no carro, anota isso, Fabiane, a gente precisa pensar isso. Porque ele fez um evento que era de ficar assim. Primeiro porque ele começa assim, o que vocês querem saber? Como assim, o que vocês querem saber? Né? O homem está ali, veio fazer uma proposta. Aí eles... Porque eu não vou ficar falando de coisas que vocês não querem saber.
Quais que são as perguntas? Porque a gente pensa em dar respostas para perguntas que nem foram feitas. Então, se vocês não tiverem perguntas, se vocês não quiserem saber nada, não tem porquê da gente estar aqui. Aí aquele silêncio assim, meu Pai do céu. Aí eu lembro que eu tinha um monte de pergunta para fazer, eu fui o primeiro já a levantar a mão. E aí ele trouxe críticas à educação atual, desde a educação infantil até o mais alto nível da educação universitária, de pós-doutorado, ou qualquer coisa que a gente queira pensar. E a partir dali a gente saiu perturbado, com um monte de questões, um monte de coisas para ler, um monte de autores. E neste período de 2 anos atrás, nós reunimos um grupo lá do Cláudio Reis e começamos a estudar todas as segundas-feiras. Autores da área de educação, autores lá do passado, autores atuais, artigos. Começamos a retomar alguns textos de Allan Kardec, e aí não sei se é do conhecimento de vocês, mas existe chamado Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública, que ele é um texto de Rivaio. Então, acredito que seja do conhecimento de todos, que Allan Kardec é o pseudônimo que ele assume para fazer a publicação das obras espíritas. Mas ele era um educador à época, bastante conhecido, com várias publicações, e ele escreve um texto sobre educação, se não me falha a memória, que ele tinha 25 anos, e ele já estava fazendo uma crítica ao sistema educacional na França, e tem um texto muito interessante, que o título é Plano Proposto para a Melhoria da Educação, e existe um outro trabalho chamado Kardec Educador, Hippolyte Léon Denis Rivaio, Textos Pedagógicos, de Dora Encontre Przemysłowski. A Dora Encontre é uma pessoa que desce o cacete na Federação Espírita Brasileira, fala mal do movimento espírita organizado, faz críticas assim, severas, às vezes a gente fica até meio assustado assim, mas independente do lugar que ela ocupa no movimento espírita, a Dora Encontre é, no meio educacional, considerada no Brasil uma das maiores pesquisadoras de pestalozzi. Então, nós não estamos olhando para Dora Encontre enquanto espírita. Eu nem sei se ela se considera espírita, depois de tantas críticas, eu nem sei se ela se considera espírita, mas o nosso olhar para o trabalho de Dora Encontre não é enquanto espírita, mas enquanto uma pesquisadora de pestalozzi, que é a base da educação de Hippolyte Léon Denis Rivaio, e por isso é muito importante para a gente. Muitas pessoas no Brasil conhecem Dora Encontre como especialista em pestalozzi. Quem estuda pestalozzi vai ter acesso aos textos de Dora Encontre, independente do movimento espírita. E ela trouxe esta publicação. É óbvio que Dora Encontre foi estudar pestalozzi por causa do espiritismo, aí ela acaba também se tornando uma especialista em comênios, que é da onde começa todo o movimento da educação, e aí ela também escreve textos sobre comênios, mas aqui, então, nós temos tanto a publicação deste texto, quanto outros textos importantes. Deixa eu ler para vocês. O primeiro texto importante é desse Grzybowski, que é Rivaio, o educador. Depois tem o Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública. Depois tem um discurso de Kardec, que é discurso pronunciado na distribuição de prêmios, porque à época, então, eles tinham um instituto de educação que fazia um encontro desse que eles chamam de distribuição de prêmios, e ali ele tem um discurso interessantíssimo. Depois tem um outro texto chamado Projeto de Reforma de Exames e de Educandários para Moças. Aí você olha e fala, meu pai do céu, na sociedade machista. E proposta tratando da aceitação de obras clássicas pela universidade em relação ao novo projeto de lei de ensino. Então são textos de Kardec àquela época, são textos de Rivaio, antes de a gente conhecê-lo como Allan Kardec. E aí nós também vamos usar, então, textos dentro da doutrina espírita, falando sobre educação, em especial o Livro dos Espíritos, mas nós temos algumas coisas do olhar da educação nesse material publicado pela FEBRE, Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita. E também, não vamos aprofundar aqui, mas também temos o olhar educacional de Allan Kardec no último capítulo da Gênese, chamado São Chegados os Tempos, onde ele fala da transição planetária, e aquele texto é uma proposta educacional incrível que merece que a gente sente, analise e discuta.
Então, Allan Kardec tem muitos textos de educação, tanto como Kardec quanto Rivaio, e a gente está juntando tudo isso para pensar a educação no centro espírita, porque na nossa cabeça não faz sentido nós discutirmos e termos uma prática educacional para falar de Kardec, contrariando a proposta dele de educação. Aí veja qual que é o nosso principal problema. Nós estamos discutindo educação moral, nós queremos discutir práticas educacionais, mas esse próprio modelo que nós estamos aqui, ele é completamente contrário à proposta da prática educacional de Allan Kardec. Tá? Microfone não tinha época, eu não sei se tinha desse jeitinho como nós temos, mas se tiver, provavelmente ele não quis destacar, mas tendo, ele colocaria aqui, e essa gente que fica lá na frente, num púlpito usando o microfone, isso é descabido, né? Provavelmente a gente acha em algum texto se tivesse isso aqui de prática. Então isso aqui não tem nada a ver com a proposta de educação moral. Mas, dentro da nossa regional, nós decidimos fazer um encontro de coordenadores de cada setor que nós temos, ou de cada área, ao longo do ano. Hoje é o nosso primeiro encontro, que é o encontro de coordenadores de grupos de estudos. No mês que vem, nós teremos o encontro do atendimento espiritual. No outro mês, da mediunidade. Então, a gente vai fazer, ao longo do ano, um encontro dos educadores, de grupos de estudos, mediunidade, assistência social, setor do livro, comunicação, todos os setores. A gente vai ter praticamente um encontro por mês na nossa URI, e decidimos de começar com esse de educação, porque a nossa proposta não é daí ficarmos aqui nesta formatação. A nossa proposta é de depois fazermos oficinas de educação moral, onde a gente tenha um dia inteiro, onde a gente faça grupos menores, de provavelmente até 20 pessoas, para que daí a gente possa vivenciar o método que a gente está falando e ter uma prática de acordo com tudo isso que a gente está discutindo. Então, hoje, vai ser como um start. A gente vai trazer aqui essas discussões sobre educação, vai trazer a proposta de educação moral, e quem olhar e falar, gente, eu estou achando interessante e eu acho que isso faz sentido, aí nós vamos ter um encontro e vamos fazendo. Enquanto tiver pessoas interessadas, nós vamos fazendo. Mas, no máximo, 20 pessoas, um grupo menor, com o dia inteiro, para que daí a gente possa fazer aprofundamento de alguns textos, para que a gente possa discutir os métodos de educação, para que a gente possa discutir análise dos perfis de autonomia, e aí tem um monte de coisas para a gente estudar, porque mesmo nesse um dia inteiro é muito pouco, mas trazer os principais autores e aí começar a fazer um aprofundamento, tá? Então, esse encontro, a gente já tem uma data programada, aqui só para eu não me atrapalhar. Então, o nosso contato, para quem não guardou, porque eu acho que a maioria de vocês escreveu para comunicar a sua presença nesse e-mail. URI, MO é de Metropolitana Oeste, PR de Paraná.contato@gmail.com. Os slides que nós vamos trazer aqui, a gente pode disponibilizar pelo e-mail, então vocês escrevam e a gente vai respondendo e mandando para vocês. Se vocês estiverem num grupinho de 3, 4, um só escreve, faz essa gentileza e a gente responde para um e vocês se distribuem, para não ficar mandando para todo mundo. Quem mandou e que já está lá, a gente pode já mandar o material para vocês. Quem não mandou, escreva. E aí, dia 13 de abril, nós vamos fazer a primeira oficina. Vai ser um dia inteiro. Como é um grupo pequenininho, nós vamos fazer lá no Cláudio Reis mesmo, porque daí a gente tem estrutura para trabalhar com um grupo pequeno. E vai ser um sábado, manhã e tarde, para que daí a gente comece a fazer um aprofundamento, já então assim, pedindo desculpas para vocês, de que a gente está falando de educação moral, e já sabemos que esse encontro já está difícil dentro dessa nossa lógica, porque a gente precisaria conhecer cada um, partir da realidade de cada um, das suas concepções, e não fazer uma construção como a gente já está trazendo. Então a gente sabe disso,
Dentro do que a gente entende de método de educação, a gente vai tentar ir fazendo as amarrações, partindo do entendimento, das demandas de vocês. Depois vamos fazer um trabalho com algumas definições, vamos tentar fazer, mas a gente sabe que isso está muito longe do que a gente já entende do método e por isso vai fazer encontro específico. Os primeiros 20 que daí mandarem, dizendo quero fazer parte do encontro, dentro do dia a gente coloca. Se tiver mais que 20 pessoas, a gente vai ver uma outra data, vai ver outra data e vai fazendo quanto tiver de interesse. Para quem quiser fazer parte da equipe do setor de estudos da URI, então hoje nós temos algumas pessoas que estão aqui, que nos ajudaram com café, com recepção, para planejar, discutir essas coisas. Isso tudo é produto de uma equipe que nós nos reunimos uma vez por mês, dentro da reunião de URI, para fazer esses planejamentos, esses debates, essas discussões. Esse encontro que a gente está fazendo aqui é produto dessas reuniões e também da pressão da Chau, que nós estávamos numa reunião e a Chau dizendo, mas quando que vai fazer o encontro? Quando que vai fazer o encontro? Quando que vai fazer o encontro? Ela perguntou umas 5 vezes, aí eu falei, tá bom, então vamos fazer o encontro, porque a gente nem tinha decidido ainda de fazer, mas assim, então tá bom, nós concordamos com isso, vamos fazer o encontro? Já concordamos, vamos fazer o encontro? Vamos fazer o encontro? Tá bom, vamos fazer o encontro. Então, estas reuniões, elas acontecem dentro da reunião da URI. Todos que estamos aqui sabemos o que é URI ou não? Faça assim com a cabeça ou assim para eu saber se vocês sabem. Todos sabem? Então, não precisa explicar o que é URI? Ah, muito bom. Uma pessoa, obrigado. A URI, a Federação Espírita do Paraná, como não consegue estar próxima de todas as casas espíritas, divide o Estado em uniões regionais espíritas. Dentro do nosso Estado, nós temos 21 regionais, que é uma forma de estarmos mais próximos daqueles centros espíritas para acompanhar a realidade, oferecer suporte, qualificar trabalhadores e tudo mais. E aqui, nós somos uma destas 21 regionais. A nossa, como nós estamos na capital, é chamada de regional metropolitana. Então, é URI Metropolitana Oeste, temos URI Metropolitana Leste e URI Metropolitana Norte. Então, Curitiba e região metropolitana são 3 URIs. A nossa é a Oeste, que pega o quê? Essa parte chique aqui do Batel, né? Aí vai para a parte, nós pegamos desde lá de Balsa Nova, Campo Largo, o Campo Comprido, aqui o Batel, veja que a gente é quase uma tripa assim, ó, pega de lá, e aí o Batel, e aqui vai indo, então o Portão, o Campo Comprido, já falei, Portão, Novo Mundo, Capão Raso, Xaxim, tudo isso aqui, até lá o comecinho do SIC, todos os centros que estão dentro dessa faixa, compõem a União Regional Metropolitana Oeste. Daqui, os centros espíritas daqui um pouquinho para lá já são da parte norte e da parte leste. Dentro dessa metropolitana oeste, nós temos 17 centros espíritas que são filiados à federação. Então, nós fazemos parte de um desses 17 centros espíritas, o Ildefonso faz parte de um desses 17, e nós estamos propondo, então, as reuniões e os encontros de trabalhadores dessa URI. E esta URI, então, tem vários setores, o setor de mediunidade, de estudo, disso, daquilo. Eu e a Fabiane, hoje, coordenamos o setor de estudo dentro dessa URI. Então, quem quiser trabalhar no setor de estudo, para oferecer qualificações, para fazer os grupos, para dar suporte para as casas, para construir material e quiser trabalhar, daí não é mais a minha casa. Quando eu estou na URI, não é a Sociedade Espírita Cláudio Reis. Eu, na URI, sou o trabalhador desta regional e vou olhar não mais para o Cláudio Reis, eu vou olhar para os 17 centros espíritas que fazem parte dessa regional. Então, se vocês quiserem trabalhar na URI com a gente, na próxima reunião de URI vai ser no dia 6 de abril. É um final de semana antes desse, dia 6 de abril. A reunião de setores de estudo, ela acontece às 10h30. A gente começa às 7h30 da manhã. Estou aqui só já pensando, meu Deus, aonde que a gente está com a cabeça quando a gente faz essas coisas? Eu vindo para cá cedo e pensando, aonde que a gente está com a cabeça de marcar 8 horas da manhã um encontro, né? Façam assim com a cabeça para me ajudar, assim, tipo, é verdade, não faz 8 horas da manhã.
Então, a nossa reunião de júri começa às 7h30, aí 7h30 só com os coordenadores dos setores, depois tem reunião com os presidentes das casas, e a reunião dos setores começa às 10h30. Então, quem quiser trabalhar na área de estudo, 10h30, no Leocádio Corrêa, que faz parte aqui da nossa região. Para quem não conhece, a Sociedade Espírita Leocádio Corrêa está ali no Santa Quitéria, a gente se reúne lá 10h30, e aí vai se reunir só o pessoal do grupo de estudo para discutir, nós vamos avaliar esse encontro, nós vamos pensar o que vai fazer nos próximos, tal, se vocês quiserem trabalhar, tem lugar para todo mundo. Só tem que apresentar o currículo, em qual lugar você fez o teu pós-doutorado, qual lugar do mundo que você fez teu pós-doutorado em educação, e aí você pode trabalhar no nosso grupo junto, tá bom? Desta introdução, alguém tem algum questionamento, algo para falar, ou podemos começar a trabalhar os nossos conceitos e as ideias que a gente trouxe? Alguém aqui, tirando Lísia, não faz parte da nossa URI? Ah, você também? Você faz parte lá do CAPA? Do PAS? O resto todos são da nossa URI? Agora os caras até se... Ai, meu Deus, será que é dessa URI ou será que não é, né? Quais são os 17 centros, né? Cadê o mapa para eu saber se eu sou ou se eu não sou? Provavelmente, se vocês receberam um e-mail, é porque vocês fazem parte da nossa URI, né? Nenhuma questão? Então, vou passar a palavra para a Fabiane. A Fabiane hoje é a segunda vice-presidente da nossa URI, e como eu disse, a gente está coordenando junto o setor de atendimento espiritual. Estudos. De estudos. É que eu amo o setor de atendimento espiritual, e eu sempre coordenei atendimento espiritual, e eu não posso coordenar atendimento espiritual. Mas eu queria estar no atendimento espiritual. Gente, bom dia, então. Então, como o Marlon falou, a gente está aqui como representantes do setor de estudos, né? Nós somos uma equipe, gostaríamos que ela fosse enorme, mas ela não é tão enorme assim. Quem sabe, depois desse encontro, a gente angaria mais alguns para nos ajudar, né? E eu quero retomar também o motivo de nós estarmos aqui hoje e porquê deste encontro, que isso foi um trabalho de mais de um ano dessa equipe, refletindo, estudando, pensando, né? E chegamos, então, que tema seria importante nós discutirmos nesse encontro. E aí, então, que veio essa questão da educação moral por Kardec, e a gente, então, como o Marlon falou, a gente vai dar um start nesta proposta, né? Onde é que está a educação moral por Kardec, e a nossa expectativa, o nosso intuito, que esse começo seja aí bastante sementinhas para a gente aprofundar essa questão da educação moral por Kardec. Tá? Então, todos estão convidados, a gente espera que lote o e-mail dessas 20 pessoas aí para a gente fazer as oficinas. Na verdade, a gente tem muito tempo, né, Marlon? O Marlon tem muitos finais de semana para trabalhar com a gente. Eu estou brincando, eu estou estou sendo irônica, né? Ele não tem agenda, mas a gente consegue um tempinho, a gente vai conseguindo. Então, vamos começar agitando assim. O que é educação para nós? O que vocês me dizem? O que vocês entendem por educação? Quando a gente fala essa palavra, assim, o que vem na mente? Eu vou repetir aqui porque nós estamos gravando, então vocês falam e eu repito. O que foi, Mari? Tchau. Tirar de dentro. Ai, adorei. Eu vou colocar aqui no quadro, só para a gente não esquecer, tá? Tirar de dentro, diz a Chau. Alguém mais? Corrigir. Corrigir, transformar, insistir, esclarecer. Ai, que rico isso! Transmitir. Aprender, troca,
Mediar. Comportamento? Ai, Carol, o que tu quis dizer assim? Mudança de comportamento. Ah, ok. Mudança de comportamento. Não se assustem com a minha letra, isso aqui é só para a gente ir lembrando, tá? Porque senão ninguém vai entender. Algo mais? Uau, desenvolver. Progredir. E qual foi a outra? Evoluir. Construir. Descobrir. Conviver. Só coisa linda, hein? Compartilhar. Já foi, isso. Interagir. Despertar. Tem outro quadro, Evandro? Quem é que falou agora por último? Formar. Experimentar não foi, né? Vou começar a botar no meinho aqui. Experimentar. Nossa, que coisa linda. Mais alguma coisa? Introduzir conhecimento.